Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de Node.js do meu canal. Nessa aula nós veremos como importar módulos do jeito novo, o jeito oficial, o jeito que deve ser feito para novas aplicações. Mas, por enquanto, 90% das aplicações que estão rodando estão utilizando a forma antiga de se fazer, que é o padrão do próprio Node.js. A forma nova é o padrão da ECMAScript, que é quem cuida da linguagem JavaScript, que resolveu padronizar e inserir isso na linguagem. Então agora não é mais uma coisa da plataforma Node, ela pode ser também uma coisa oficial da linguagem. Vamos ao código. Eu criei a página 3imports.js. Na realidade, ela é uma cópia da página 2modules e eu vou interferir nessa cópia para deixar a 2modules lá do jeito que tem que ser, do jeito anterior. Então, vamos ver aqui o 3imports, o que eu estou falando. Característica, ECMAScript Mode. É o novo, é o oficial, é a forma padrão da linguagem agora, ok? Ela faz parte da linguagem JavaScript, enquanto que nós vimos na aula anterior o module.exports e o require faz parte da plataforma Node. A sintaxe, eu vou usar import e export. A extensão, ela exige .js no final, diferente da anterior, que não exigia. Configuração, ela precisa de type module no package.json. A gente vai ver isso agora. O momento, tá? Ela só pode ser carregada no topo da página. Ela não pode ser carregada lá no meio, como o require havia feito. E a filosofia, o carregamento é assíncrono, é em paralelo. Tá? Eu não preciso esperar que um carregamento termine para começar outro carregamento. Professor, o que significa essa coisa do type module? O Node.js tem um arquivo que deve ir na raiz do seu projeto, que se chama package.json. Então eu vou criar um novo arquivo e vou chamar de package.json. E dentro dele, ok, vai justamente um JSON, tá? Uma string no formato JSON, tá? E essa string vai ter propriedades de configuração para o seu projeto, ok? E a propriedade necessária, a gente vai ver isso com muito mais calma quando a gente chegar no Express, ok? Eu vou ter aqui uma propriedade que se chama type. E essa propriedade, veja que ele já sugere CommonJS e Module. CommonJS foi o que a gente viu na aula anterior e é o padrão do Node.js. Module é o padrão da linguagem JavaScript, é o padrão da ECMAScript. Pronto. Só de fazer isso, de criar esse arquivo e colocar esta configuração, a minha página 3imports vai deixar de funcionar, ok? Eu vou abrir aqui um terminal. Ele já abrirá na pasta raiz do meu projeto e eu vou dizer aqui agora node espaço 3 underline import.js, ok? E vou rodar e eu vou ter uma série de erros aí. Todos os erros estão relacionados ao módulo, ok? Se a gente ver aqui o começo do nosso erro, o que ele está falando? Require não está definido no ES-Module Scope, ok? Então, a gente tem que importar de uma forma diferente. Eu vou matar aqui o meu terminal e vou começar a trabalhar, então. Primeiro, a parte aqui da coleção, tá, quad e o cubo, eu vou comentar. Vou deixar comentado por enquanto.
tá? E vou trabalhar aqui com o valor líquido inicialmente. Então, aqui também eu já vou deixar comentado. Então, comentei tudo que tinha a ver para quem seguiu a aula anterior. Quem não seguiu, é só ir copiando conforme eu for interferindo. O cálculo líquido que eu estava trazendo, ele vai mudar. Em vez de modally exports, eu não tenho mais a palavra modally, ok? É somente export, não é uma atribuição, e o que será exportado irá entre chaves. O que é que vai ser exportado? O conteúdo da variável líquido, ok? Por padrão, também não utilizamos let, mas aqui em cima utilizaremos const, ok? É uma questão de boas práticas. Então, vamos lá. Então, eu criei a minha constante, ela contém lá a minha função, e eu estou exportando o conteúdo dessa função. Eu não estou mais criando um módulo com o modules, ok? E como eu vou importar isso aqui na minha página? Então, eu vou falar para ele. Primeiro, eu não atribuo a uma variável, ok? Eu vou falar para ele, import. Quem é que eu estou importando de lá? Líquido. From. E tiro o require. Precisa estar em parênteses? Não, não deve estar nos parênteses, ok? Pronto. Import líquido from modules. Tá? E como é que vai ser isso agora, ok? Eu vou utilizar aqui a líquido. Líquido. Pronto, tá? Então, agora, tá, eu criei uma val líquido que vai receber o retorno da líquido que foi importada e está aqui com 1035, ou seja, a resposta de val líquido deve ser 650. Então, simples assim. Eu importo, o que eu estou importando deve ir entre chaves, tá? Eu vou importar da onde? E vem aqui a URL, ok? Tá? Aqui eu posso utilizar aspas simples, é mais indicado, ok? A gente não precisa utilizar template strings para essa importação. Pronto. Então, ele vai ter o mesmo nome que ele tinha lá, ele terá aqui. Aí, se eu quisesse mudar o nome, dá? Dá. A gente vai ver isso ainda. Então, isso já está funcionando. Vou abrir o meu terminal. Ok? E agora, vou lá, node 3 import JS. Para repetir o mesmo comando, basta usar as setas e aí você não precisa digitar novamente. Vou dar um Enter. Está lá, funcionou. Simples assim. Então, é uma outra sintaxe, vou matar o terminal, ok? Uma forma diferente de se fazer. Ah, e quando eu estou trabalhando com a coleção, professor? Aqui nós tínhamos, aqui eu estava chamando, eu vou tirar o comentário, e a gente está chamando uma coleção. Como é que eu vou trabalhar com essa coleção? Da mesma forma, tá? Eu posso criar aqui, tá? Eu já estava exportando diretamente, não estava? Então, eu vou falar para ele aqui, ó, export const quad. Pronto, essa sintaxe pode, ok? Tá? Eu não preciso fazer como eu fiz aqui no líquido, que eu crio a variável e depois eu a exporto. Eu já faço aqui, export const quad e export const cubo. Pronto, ok? Então as duas já estão sendo exportadas. Eu posso exportar as duas? Sim, posso exportar as duas, não tem
problema, ok? Ah, como é que eu vou trabalhar com isso lá? Então, primeiro, aqui, nós vamos ter que importar. Como é que eu vou importar isso? Importe, vou colocar as chaves, ok? Uma se chama quad e a outra se chama cubo. Então, está aqui, importei quad e importei cubo. From, abrir aspas simples, ok? E vou fechar aspas simples aqui no final. Vou tirar esse comentário daqui também, tá? Por padrão, não. Agora a gente é obrigado a utilizar, tá? Coleção. Veja que conforme eu utilizar essas variáveis, elas ficarão mais escuras, elas ficarão ativas. Por enquanto eu não estou utilizando. Aqui é como se ele tivesse atribuído a uma variável coleção. Eu não preciso mais disso. Eu vou comentar a linha 23 e eu vou rolar primeiro a linha 22. Basta chamar quad, ok? E passar para lá o valor 8. Fim, ela já está ativa, eu já estou utilizando quad, ok? Estou observando se eu não deixei nenhum lixo aqui em cima, deixei sim, esqueci uma crase aqui. Então vamos testar isso, ok? Terminal, novo terminal, ok? Setinha para cima vai trazer o último comando que eu dei no terminal e está lá, valor líquido 650 e está aqui o valor 64. Ah, professor, mas eu queria, ok? Nem vou fechar o terminal, vou só dar uma diminuída nele aqui. Eu queria usar o coleção. Bom, vamos usar o coleção, tá? Então a gente já viu que isso aqui é possível. Eu vou comentar, vou deixar aqui comentado, tá? Vou dar um Enter e eu vou usar a coleção. Como é que seria a coleção? Tá? Eu vou falar assim. Quad. Tá? Em vez de eu importar quad e importar cubo, eu vou falar para ele assim, olha, importe todo mundo, asterisco, ok? Es como colecal. Pronto, ok? Importe todo mundo como coleção. Então, o que vai ser? Um objeto coleção com as propriedades cubo e quad. Vamos ver? Tá? Veja que aqui está coleção.quad, coleção.cubo. Lembrando que o quadrado era 8 para dar 64. Vou abrir um novo terminal, não vou utilizar aquele não, ok? Vou com a setinha, com a minha última instrução, vou dar um Enter, tá? E está lá, 64 e 27. Então eu posso chamar pelo nome, ok? Ou posso chamar como uma coleção, ok? Tá aqui, eu trouxe todo mundo como uma coleção. Ah, ele sempre terá o mesmo nome que ele tinha lá? Sim, o líquido veio importado como líquido e o quad e o cubo tinham vindo importados como quad-cubo. Como é que tinha sido? Eu vou deixar comentado aqui. Aqui a gente tinha as chaves e eu tinha colocado quad e cubo. Eu posso trazer só o que eu quiser. Eu poderia ter importado só o quad ou ter importado só o cubo. Tem uma outra coisa que a gente pode fazer também, ok? Que é como eu vou encerrar a aula. Eu vou comentar os dois aqui. E eu vou criar uma terceira constante aqui. Tá? Ela vai calcular o cubo também, mas eu vou chamar ela de outra coisa. Ctrl V, ok?
e eu vou dizer que ela vai se chamar 3. Pronto. Tá? Só que ao invés de exportá-la, eu vou deixar aqui como const 3, ok? E eu vou exportá-la assim, export default 3. Pronto, ok? Então, eu defini que eu tenho 3 métodos aqui, o quad, o cubo e o 3, tá? O quad e o cubo eu tenho que importar lá como quad e cubo, como nós já vimos. Mas e o 3? Não, eu defini que ele é o método default. Então, se eu não definir qual método eu quero exportar, o 3 será exportado. Tem que ser assim, eu não posso colocar export default 3 aqui em cima. E como é que eu vou importar ele aqui? Eu vou importar assim, eu vou pegar esta linha aqui, Ctrl C, Ctrl V, ok? Tá? Em vez de importar entre chaves, eu posso simplesmente colocar, por exemplo, uma variável x, ok? Tá? O conteúdo do 3 vai ser atribuído na variável x. Eu não preciso importá-lo como 3, enquanto que aqui eu preciso importar como quad, como cubo, como líquido, porque eles não têm a palavra default. Eu estou falando, eu quero aquele método que está lá dentro daquele módulo, tá? Aqui não, eu estou falando importe aqui para a variável x quem lá for padrão, quem lá estiver com a palavra default. Então aqui é só chamar console log, eu vou chamar aqui x, ok? E vou dizer que eu quero 8, então ele vai me retornar aqui 8 elevado ao cubo. Vamos ver, terminal, novo terminal, vou vir aqui com a minha setinha, vou dar um Enter, ok? E está lá, 512, ou seja, funcionou. Então, quando ele estiver com a palavra default, ok? Tá? Que eu estou exportando alguma coisa por default, eu não preciso usar esse nome lá. Ah, professor, você utilizou a palavra alguma coisa. Sim, é que eu não preciso ter somente métodos para exportar nesses módulos. Eu vou colar aqui, eu tenho uma colinha, eu vou pôr no começo da página, inclusive, tá? Ctrl V, e está aqui, ok? Observe, ok? Que eu estou exportando um objeto literal, chave-valor, ou seja, ele está no formato JSON, porta 8000, tema dark, usuário pretel, ou estou exportando um array numérico, índice 0, índice 1, índice 2, uma lista de valores. Isso é possível, ok? Aqui chama configurações. Se eu vier importar aqui, ou eu importo aqui, vírgula, configurações, ok? Ou aqui ela vai ter coleção ponto configuração, porque eu trouxe tudo lá, trouxe o asterisco de lá, ou é as duas formas, tá? Se ela fosse default, eu poderia chamar x com aquelas propriedades. Aqui é configurações com C. É isso aí. Eu criei aqui o arquivo package.json à mão. Existe uma forma, claro, de você criar, porque é ele quem vai ter todas as configurações dos seus projetos, né? Inclusive todas as dependências, tá? Então isso tudo nós vamos ver aqui para frente utilizando o Express. A ideia aqui era mostrar o type module, que é a forma inserida pelo ECMAScript na linguagem JavaScript, portanto formal, e é como deve ser daqui para frente. Projetos antigos ainda utilizarão o CommonJS, você deve conhecer os dois. Deixe o seu comentário, eu quero saber o que você achou dessa aula. Compartilhe esse vídeo com alguém, ajude a divulgar o nosso canal, isso aumenta o nosso engajamento, ajuda muito. Siga o nosso canal, ative as notificações e até a próxima aula. Veremos
servidor web na próxima aula.